Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre. Nós estamos agora em 2021 e o título dessa lição é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós vamos nesse primeiro trimestre de 2021, nós vamos estar estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Queridos, dando continuação no nosso estudo, essa é a primeira aula desse primeiro trimestre, de 2021. Glória a Deus, desde já, eu quero agradecer a todos vocês, que têm nos acompanhado. Queridos, essa lição está uma bênção, creio que vamos aprender muito, sobre a pessoa do Espírito Santo. Dando início à primeira aula do primeiro trimestre, que tem o título também, a pessoa do Espírito Santo. Essa primeira aula vai ser aplicada no dia 3 de janeiro de 2021. Queridos, então, aqui dando continuação, olha só, o texto áureo dessa lição, que nós chamamos o texto de ouro, de um jeito bem carinhoso que nós falamos, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, nós chamamos também de epístola, capítulo 4 e o versículo 30, onde ele escreve assim: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção." Vem aqui a verdade prática, diz o comentarista, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Dando continuação, nós vemos aqui, queridos, a leitura, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de São João, capítulo 14, o versículo 16 ao 18, também o versículo 26 e o capítulo 16, também no versículo 14. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha nos dar graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. E aqui, prosseguindo com nossa aula, o objetivo geral dessa lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Veja aqui, os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Glória a Deus. E o segundo tópico, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. Então, a gente vai fazer esse relacionamento aqui. O terceiro tópico, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Glória a Deus. Queridos, essa lição, como nós já falamos, vamos pegar muito aprendizado. Não deixe de estar participando aí na sua igreja, não deixe de estar buscando conhecimento, estar lendo a palavra do Senhor, porque é ela, que nos ensina o caminho da salvação. Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, o versículo 6, o próprio Jesus ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Então, nós aqui, dando continuação, nós vemos aqui o ponto central dessa lição, diz aqui o comentarista, a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Na introdução, o comentarista também, ele diz aqui, o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas suas características básicas é o batismo do Espírito Santo, com seus dons, manifestações, como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e que a Bíblia ensina sobre ele. Nós vemos aqui então o primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então vamos estar agora aprendendo sobre essa revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber
sobre o Espírito Santo? O que nós precisamos de saber? O Espírito Santo, nós vamos saber sobre a sua divindade, né, que ele é divino, sua personalidade, que ele é uma pessoa, né, e também os atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação da Bíblia. Primeiro subtópico, divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na forma batismal, quando o Espírito Santo aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Não somente na forma trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, e mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é o templo de Deus. Evangelho de São João, capítulo 14, e o versículo 23. E ele continua: assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Então nós aprendemos aqui nessa lição que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se formam o Deus trino, quer dizer, são três pessoas que têm o mesmo acordo, têm a mesma comunhão, o mesmo pensamento. Segundo subtópico, personalidade. Nós vamos aqui então ver sobre a pessoa do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção, a vontade, entre os demais. Então, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem o intelecto, ele tem sentimento, ele tem emoção, ele tem também a sua vontade e demais coisas, né, que o Espírito Santo, né, tem na sua personalidade. O Espírito Santo é inteligente e raciocina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Então, o Espírito Santo ele é inteligente, ele raciocina, ele é uma pessoa, né? Ele tem a sua personalidade. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Olha só, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, ele se entristece quando nós, né, saímos fora da vontade da palavra de Deus. Romanos capítulo 15, o versículo 30, Efésios capítulo 4 e o versículo 30. E ele continua, e é volutivo, isto é, tem vontade própria. O Espírito Santo é um Deus trino, mas o Espírito Santo ele tem a sua personalidade e ele tem vontade própria também, né? Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. Olha só, Atos capítulo 16, versículo 7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Nós vemos aqui na Bíblia, na tradução brasileira, né? Terceiro subtópico, atributos divinos. Vamos ver aqui sobre os atributos do Espírito Santo. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. E ele continua: ele é onipotente no poder de milagres, prodígio e no poder do Espírito Santo.
Veja só, Romanos capítulo 15, versículo 19 na Bíblia de tradução brasileira e a fonte de poder e milagres. Mateus capítulo 12, versículo 28, também em Atos capítulo 2, versículo 4. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Veja só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E ele continua, assim como o coração humano. Ezequiel capítulo 11, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, as coisas do futuro, onde Deus revelou ali para Ezequiel. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 3, Atos, capítulo 20, versículo 23, isso por ser onisciente. Olha só, ele é onisciente, né? E ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito eterno. Então ele é eterno, ele é divino. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, é o Criador do ser humano e do mundo. Jó, capítulo 26, versículo 13, Jó 33, versículo 4, Salmo de número 104, versículo 30, e também o Salvador, Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios capítulo 4, versículo 30, e Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. A palavra de Deus apresenta, de igual modo, seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria e entre outros. Romanos capítulo 15, versículo 16, no Evangelho de São João capítulo 14, versículo 26, Efésios 1, 17 e João capítulo 5, versículo 6. Esses aqui são os versículos que traz a referência, na Bíblia sobre os atributos do Espírito Santo. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade, seus divinos atributos. Então nós vemos aqui que ele é divino, nós aprendemos que ele tem os seus atributos e também ele tem suas personalidades, ele é uma pessoa. Segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. Veja só, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, igual em glória, poder e majestade. Então nós vemos aqui que a Trindade, nós vemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas, com o mesmo poder, com a mesma santidade de glória, com a mesma majestade, Então nós aprendemos que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais, que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em uma só. São as três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então, tudo que um fala, o outro aprova, Eles têm comunhão entre si. Primeiro subtópico, pericorese, é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Sentido, Como se fosse uma engrenagem de um motor que cada um tem uma função, mas um pode parar porque senão para o outro. Então aqui é mais ou menos um dentro do outro, fazendo a mesma função. Aí ele continua dizendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra, quer dizer, uma dentro da outra, A pessoa de Jesus no Espírito Santo, no Pai, o Pai e Jesus, e assim gloriosamente, Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Então é isso que nós estamos falando, é uma engrenagem que vai rodando uma roda dentro da outra no mesmo sentido. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterno. O Espírito Santo é eterno, Ninguém criou Deus, ninguém criou o Espírito Santo, ninguém criou Deus. Deus é eterno, é divino, Ele mesmo ele existe, Jesus fala desse relacionamento
desde antes que o mundo existisse. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 5. E em outro momento ele diz a Felipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João, capítulo 14, versículo 10. O Espírito está também nessa trindade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Então nós aprendemos aqui, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem a mesma comunhão. Essa palavra aqui do termo teológico é desconhecido do meio evangélico, né, que é pericorese. Essa palavra, então, é que se está falando que eles são um que comanda o outro, um dentro do outro, né? Uma só pessoa, 3 pessoas e uma só. Segundo subtópico, ele me glorificará. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 14. Houve época que entre nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Veja só, tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. João capítulo 17, versículo 5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Veja só, se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Então, o Espírito Santo ele é Deus e eles são uma só pessoa, né? Então, tanto o Espírito Santo pode ser adorado, como Jesus, como o Pai também pode ser adorado. Então, o Espírito Santo ele deve ser adorado, ele é uma pessoa, ele não é um Deus com D minúsculo, ele não é um Deus que não responde, ele responde porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele é uma pessoa, né, que tem intelecto. Terceiro subtópico, o efeito prático da pericorese. Veja só, a verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Filipenses, capítulo 3 e versículo 3. Da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada, está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade como adora a Trindade. Então, qualquer um que nós adorar separadamente, nós estamos adorando um só, né? Porque eles são em um só, 3 pessoas em um só. Então ficou bem esclarecido, nós aprendemos que as 3 pessoas em uma só, que tem a mesma glória, o mesmo poder, né? E a mesma autoridade. Aí ele diz aqui, o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Quarto subtópico, consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identificar com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Aqui versículo 26, o Filho é consubstancial com o Pai. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30. Da mesma forma que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho, Romanos capítulo 8, versículo 9, Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, é empregada
nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade, queridos. Quando fala aqui, né, Jesus ia enviar outro Consolador, é outra pessoa igual a ele, né, com as mesmas personalidades. Então, o Espírito Santo é alguém como o Pai, como Jesus, que tem a mesma substância, o mesmo poder. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus, em que este é glorificado por aquele. Amém, queridos? Então, nós estamos adorando Jesus, nós estamos adorando o Espírito Santo, nós estamos adorando o Espírito Santo, nós estamos adorando Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico, que o Espírito Santo ele age no mundo e age no ser humano. Olha só que o mundo não conhece, não recebeu, né? Veja só, a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Então ele age em todo lugar, em toda a terra. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Então isso é maravilhoso, queridos. O Espírito Santo, ele não age, né, só na vida do crente que está dentro da igreja, não. Ele age em todo mundo, no mundo lá fora. Onde tem, ele age na vida da pessoa. Primeiro subtópico, no mundo. Nós vemos aqui a atuação do Espírito Santo no mundo, né? Sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra, porque foi ele que criou todas as coisas, né? Olha só, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver que ele estava ali. Aí quando o verbo ouve, o verbo que manda, né? Falou e ele então agiu. Olha só, a ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Quer dizer que a ação do Espírito Santo não ficou só na ordem cósmica do universo, não. Também ele atua na vida das pessoas. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Veja só, envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Salmo de número 104, versículo 30. Então veja só que o Espírito Santo ele tem esse poder, né, de agir sobre toda a natureza, tanto sobre toda a terra, como também no ser humano. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação, né, num concurso concorrido, uma promoção de cargo de empresa e entre outros. Então, todas essas coisas, o Espírito Santo, ele também tem poder para agir, né? Segundo subtópico, no plano divino da salvação. Vamos ver aqui, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Então, nós vemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Então, o Espírito Santo, ele que conduziu, né, toda a história falando sobre a redenção, sobre a salvação, ele que nos conduziu, né, para essa salvação. E inspirou os profetas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. E sua presença está em toda a história, né, dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés, número capítulo 11, versículo 25, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Juízes capítulo 6, 34, 14, versículo 6, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não será reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva
a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Então, o Espírito Santo é quem nos convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, antes que nós aceitamos a palavra de Deus, ele sozinho, o Espírito Santo, ele faz essa conversão. Muitas das pessoas, a gente tem conhecimento de pessoas, mesmo já vi testemunho de pessoas que aceitaram Jesus, porque o Espírito Santo mesmo veio e fez, né, a reconciliação dele com o Senhor. Terceiro subtópico, na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 8, e ele continua. Essa descida foi para que ele ficasse conosco, para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Evangelho de São João capítulo 14, versículo 16. Nos dias atuais, o Espírito Santo, essa descida foi para que ficasse conosco, para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Evangelho de São João capítulo 14, versículo 16. Então aqui, no Velho Testamento, ele via e visitava aqui os profetas, mas aqui, como Jesus trouxe a promessa de enviar o Espírito Santo, e ele veio para ficar para sempre conosco, com a igreja, né? Foi essa a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes, glória a Deus. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito Santo que se encontra registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lá vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, porque nós temos que produzir esses frutos dignos de arrependimento, né? Olha só, e das manifestações dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Então, queridos, nós vemos aqui, então, aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, nós vemos aqui o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo-o de seu real estado, regenerando-o, capacitando-o para o serviço do reino de Deus. Então, o Espírito Santo reina, trabalha dentro do nosso ser, do ser humano, amém, queridos? Isso é glorioso, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles são tão poderosos, tão grandes, mas também eles moram dentro do nosso coração, assim quando nós recebemos e damos lugar para ele. Então, terminamos aqui a aula de número 1, né, do primeiro trimestre. Quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, assim o Senhor nos permitir.